A gravação começou. Novamente aí. Então, vou botar aqui o programa aqui que a gente usa, né? Então, a gente está aqui para aula de pré-cálculo, tá? Aula do campus. A gente já falou como é que vai ser essa disciplina, como é que funcionam as frequências, como é que funcionam as notas, como é que vai ser as provas e tudo mais. E como é que vai ocorrer as aulas também, né? Obviamente. Aí, né, a emenda da disciplina, ela trata dessa parte de conjuntos numéricos, tá? Além de ter conjuntos numéricos, ela não tem essa parte de adição, subtração, multiplicação, divisão, fração, potenciação e radiciação, mas a gente vai falar um pouco disso, certo? Vai fazer uma pequena revisão, alguns alunos precisam disso. Então, a gente vai gastar mais ou menos 2 aulas nisso, né? Depois a gente vai falar de funções e gráficos e de limites. Obviamente, aqui eu esqueci de colocar uma coisa, né, que foi sobre equações e inequações. A gente também vai falar sobre isso, tá? Equações e inequações. Não se prendam só à minha aula, né? Assistam também outras videoaulas, certo? Leiam mais materiais, leiam livros, tá? Então, normalmente, a gente tem aqui esses conjuntos numéricos, que é o conjunto dos números naturais. Todo mundo entende que o conjunto dos números naturais é o conjunto numérico infinito, onde você tem ali os números inteiros, né? Ou seja, você teria inteiros positivos, então você teria ali 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, esses são os números naturais, tá? O número sequente é sempre mais um ao número anterior, né? Você pega, por exemplo, se você tem um 5, o sequente é só somar 1. Então, você somar 1, você teria ali o 6. Sequente, mais 6 mais 1, 7, e assim por diante, tá? Então, esses números, eles são infinitos, né? Você tem infinitos números naturais. Os números inteiros, né? Que você teria aqui menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. E a gente vai ver daqui a pouco os subconjuntos dos números inteiros, tá? Os números racionais, os números irracionais, os números reais e os números complexos. Tá? De uma forma mais simplificada, a gente tem isso, né? Que os números naturais são os números inteiros positivos, começando ali pelo 1, 2, 3 e assim por diante. Os números inteiros, você pode pegar os números naturais, os números negativos, naturais também negativos, né? Como se fosse isso. E o zero, tá? Então, esses são os números inteiros. Os números racionais são números formados por frações, certo? Exemplo disso, 2 quintos aqui, 3 quintos, né? 3 sétimos e assim por diante, certo? Os números racionais, né? A gente tem que esses números racionais, por exemplo, a raiz quadrada de 2 é 1,4, aí você tem mais alguns números lá, e esses números não formam uma sequência periódica, tá? Esses números, eles não se repetem. E aqui, os números, por exemplo, o número π, né? Aqui os números irracionais, no caso, né? Irracionais, a gente tem aqui o número π, né? O π é 3,14 alguma coisa, ou seja, você tem N possibilidades lá, você tem N coisas lá, né? N números lá, e ele não se repete. O número E, né? Do número de Euler, né? Também é a mesma coisa. E assim, que é 2,7 alguma coisa, tá? Já os números reais são formados pelos números naturais, números inteiros, números racionais e números irracionais, tá? Então, números reais é formado por tudo isso. E o número complexo é formado por tudo isso, pelos números reais, né? Mas ainda tem mais outro tipo de número que aparece, que é o i. E o i é a raiz de menos 1. Então, a raiz de menos 1, isso aqui é igual a i, tá? Isso aqui pertence aos números complexos, certo? Por exemplo, a raiz de 9 é igual a 3.
Já a raiz de menos 9, isso aqui é igual a 3 vezes i, porque a raiz de 9 é 3, só que a raiz de menos 1 é i. Aí esse número aqui, por exemplo, é real, esse número aqui é real, mas esse número aqui é complexo, tá? Pessoal, tá tranquilo até aí? Ficou alguma dúvida? Tá de boas? Tá. O que é aí mesmo? Pronto. A gente não vai, você não, no seu curso, você não vai estudar isso, certo? Em relação a números complexos. Números complexos não vai ser visto no seu curso, obviamente. Aqui eu coloquei só como um exemplo dos conjuntos numéricos, que é o conjunto que engloba quase todos, né? Aí, quando você pega o número complexo, ele é definido, certo? Primeira coisa, você tem que o número complexo aqui, você pode definir como sendo um z mais i vezes b. Onde esse a é o número real, tá? Esse b é um número real, e esse i é o i de complexo, tá? E quem seria esse i? Esse i é igual a raiz de menos 1. Toda vez que você tem a raiz de um número negativo, o resultado é i, certo? E esse raiz de um número negativo, isso aqui não é real. Isso aqui não pertence aos reais. Ou seja, o i, que é a raiz do número negativo, ela não pertence aos números reais, tá? Aí ela pertence aos números complexos. Tem um negócio interessante que você vai ver em cálculo, que é a fórmula de Euler, que é E elevado a θ, onde esse E é o número de Euler, tá? Esse θ é um ângulo qualquer, uma variável qualquer. Isso aqui vai ser igual a cosseno de θ mais i seno θ. Você vai ver isso em cálculo, essa transformação, certo? Principalmente se você estiver vendo coordenadas polares. E você pode ver isso também em probabilidade estatística, quando você estiver vendo a distribuição normal. Mas isso demora um pouquinho, tá? Então, você vai ver de outra forma. Quando você estiver vendo distribuição normal, transformada de Fourier, né? Transformada rápida de Fourier, e assim por diante. Transformada de Laplace porque o S pode ser complexo, tá? Então, nesse momento, aceite, né, que I é igual a raiz de menos 1. Acho que a melhor forma para eu poder dizer para ti, nesse momento, esse I é igual a raiz de menos 1, é definido dessa forma, tá? E, como ele é definido dessa forma, a gente não vai trabalhar com ele aqui, a gente não vai trabalhar com números complexos, a gente vai trabalhar nos reais, certo? Algumas operações a gente vai fazer com os naturais, com os inteiros, com os racionais, assim por diante. Mas a gente vai trabalhar no máximo com os reais. Quando você estiver vendo a disciplina de cálculo e você estiver vendo umas disciplinas um pouco mais avançadas, aí você vai estar olhando para essas coisas aqui. Bom, tá claro aí? Tá de boas? Beleza. Voltando lá. Então, os números inteiros, certo? Os números naturais, a gente já falou que ele é formado por inteiros positivos, diferente de zero, né? Tá? Então, a gente tem os números naturais, você observa que os números naturais, ele é um subconjunto dos números inteiros. Ou seja, os números naturais, ele está contido nos números inteiros, tá? É um conjunto, ele não é que ele pertence. Para ele pertencer, ele seria um elemento, mas ele está contido. O conjunto dos números naturais, ele está contido no conjunto dos números inteiros, tá? Então, você está falando de conjunto para conjunto, ele está contido. Se você estiver falando de elemento, aí ele pertence, certo? Além disso, os inteiros formam outros subconjuntos, como, por exemplo, esse inteiro asterisco, é os inteiros diferente de zero.
São todos os inteiros diferentes de zero. Então, você tem todos os números negativos, todos os números positivos, mas não tem um zero. Tá? Esse inteiro com mais são todos os positivos, né? Incluindo o zero. Inteiro com menos, todos os positivos, incluindo todos os negativos, incluindo o zero. Né? Ainda tem ainda os inteiros tirando o zero e deixando os positivos, inteiro tirando o zero, deixando os negativos. Beleza? Aí tem uma coisinha que a gente sempre coloca, que é essa reta, né? A gente coloca uma reta para representar esses números. Aí essas retas, você tem aqui uma origem, certo? E cada ponto dessa reta é a imagem geométrica de um número inteiro. Por exemplo, o ponto A representa que essa distância daqui para cá, ela é 1. O ponto B representa que a distância daqui para cá é 2, certo? Então, você tem uma imagem aqui, que é esse 2, dentro dessa reta, tá? O número inteiro chama-se abscissa, o número zero chama-se origem, e o R é uma reta numérica. Mas essa reta numérica, ela pode ser tanto dos inteiros, pode ser uma reta dos naturais, pode ser uma reta dos racionais. Só que essa reta, ela traz consigo uma representação, tá? Uma representação desses números. Então, eu queria mostrar isso para vocês. E os números racionais é formado por quê? Por os números que são escritos nessa forma. Aí você pergunta, e 4 por 2 é um número racional? A divisão é inteira, não é? Se a divisão é inteira, então é um inteiro, não é um racional. Certo? Agora, se você tiver 2 por 4, 2 dividido por 4. Se você fatorar, isso aqui é a mesma coisa de ser 1 dividido por 2. Né? Repara que isso aqui, se você colocar aqui, se você for dividir, isso aqui dá 0,5. Então, é um número que ele não é inteiro. Se ele não é inteiro, ele é racional ou irracional. Né? E tem uma pequena diferença do que é racional e irracional. Racional é escrito dessa forma, você tem ou escrito dessa forma, mas você é limitado. Isso é limitado ou, no máximo, é periódico. Tá? Então, você não consegue representar em poucas 0, alguma coisa, ou irracional, né? Você tem que ter lá 0, N coisas lá. Então, e o número racional, ele é essa letrazinha aqui, e tem do mesmo jeito que teve lá os inteiros, ó. Você tem aqui N conjuntos aqui, ó. Beleza? Ah, um detalhe, B tem que ser diferente de zero. Toda vida que você tem essa forma, o B tem que ser diferente de zero. Por que B tem que ser diferente de zero, hein? Por que isso aqui acontece? Alguém sabe dizer? Porque não dá para dividir nenhum número por zero. Pronto. Aí você também entra numa coisinha chamada em matemática, que é em relação à existência da divisão, né? E existência, unicidade, essas coisas. E acaba você não tendo essa existência, né? Não dá para dividir um número por nada. Você tem um, você vai dividir por nada. Como assim, né? Então fica estranho. Então você entra em um perfil lá da matemática que não é possível. Mas lá em cálculo vocês vão aprender uma coisa, né? Que vocês vão aprender a fazer algumas coisas que é tipo essa manipulação de zero dividido por zero, zero elevado a zero. Né? Vocês vão ter esse tipo de manipulação lá, onde você vai tornar zero dividido por zero alguma coisa. E vocês vão ver isso com limite, tá? Ele tende a alguma coisa, mas não é exatamente aquilo. Deixa eu ver aqui. Eu tô aqui, né? E os racionais, como eu falei para vocês. Por exemplo, isso aqui, ele não é uma dízima periódica, após a vírgula, né? Não se repete periodicamente. O número também não é uma representação fracionária, né? Ou seja, você não tem uma representação fracionária. Quando você tem essa representação, você é racional. Se você consegue representar esse número por uma fração, ele é racional. Se você não conseguir representar ele por uma fração, ele é irracional. O raiz de 2, por exemplo, está aqui.
não tem como representar ele por uma fração. Raiz de 3, mesmo jeito. O π, mesmo jeito. E assim por diante, tá? Então, a diferença do racional para o irracional é essa representação em termos da fração, né? E o próximo agora são os números reais, né? E os números reais, quem são os números reais? Aí você pode dizer o seguinte, os números naturais, ele está contido nos números reais. Ou seja, os números naturais pertence não, né? Está contido nos números reais. Os números inteiros está contido nos números reais. Os números racionais, que é aquele que eu não sei como é que se coisa, está contido nos números reais. Os números irracionais está contido nos números reais. Então, números reais, ele pega todo o conjunto. Ele pode pegar, então, números que são 1, ele pode pegar um número que é, por exemplo, a raiz de 2, que é o irracional. Ele pode pegar aqui um número que é do tipo 1 sobre 2, né? E pode ser negativo também. Isso aqui também pode ser negativo. Então, números reais, são todos esses conjuntos aqui. Belezinha, pessoal? Tá tudo tranquilo até aí? Ai, ai. Diz que sim, tá tudo bem. Diz que sim, né? Tá tudo bem, né? Pronto. Então, vamos fazer como é o nome? O MDC e... Teve uma dúvida passada que foi o seguinte, perguntou se o zero está contido nos números naturais. Pronto, cara. Aí é uma boa pergunta, porque tem que ver qual é o livro que está sendo adotado e tem que ver se realmente você tem isso, certo? Aqui, operações de números naturais, não, quero números naturais, cadê aqui? Sumário. Números naturais. Números naturais. Ó, tem os números naturais aqui, contido o zero, certo? E tem os números naturais que retira o zero. Aí o outro livro lá que foi pegado lá, que é o livro do... Outro livro, texto aqui, esse da demanda, esse livro é bom, esse da demanda. E tem esse livro aqui, que aqui você bota aqui os números naturais, né? E os números naturais aqui, cadê aqui? Aqui. Os números naturais são os números 1, 2, 3 e tal. Esses números são chamados de conjuntos naturais, o conjunto é representado pela letra N, e ele colocou aqui, ó, observação, alguns livros e autores de matemática definem conjuntos naturais iniciando em zero, certo? Então, tem livro que coloca iniciando em zero, e tem livro que coloca que não inicia em zero. Então, números naturais são uma sequência no qual cada número, a partir do 1, ó, ele coloca G aqui começando do 1, esse livro específico. É um a mais que o anterior. Ou seja, é uma discussão se vai ter ou não zero. Eu não sei te responder essa discussão. O que é que eu posso fazer? Adotar o livro e seguir o que o livro está dizendo, entendeu? Professor, Oi? esse é um daqueles assuntos em que os autores de questões, eles simplesmente não fazem questão sobre isso, porque é indeciso a definição. Uma boa pergunta, cara. Eu não sei dizer se isso acontece, certo? O que eu estou dizendo para ti é que estou te mostrando 2 livros, né? E os 2 livros apresentam de uma forma diferente, né? E o cara coloca lá que tem livro que traz esse zero e tem livro que traz começando de 1. Então, assim, entra uma discussão filosófica. E eu não só vou saber te responder, né? Por questão de não li sobre isso, eu não li sobre isso, eu não tenho como discernir sobre isso, entendeu? Mas o que eu estou falando para ti possa ser que tenha livro que adote o zero e possa ser que tenha livro que não adote o zero, como fazendo parte dos conjuntos naturais, dos números naturais, né? Então, deixando aí, acho que claro aí para vocês, tá?
E sim, pode ser que seja uma dessas questões onde os autores não fazem questão para poder deixar a discussão, né? Acho que é basicamente isso. Certo? Aí tem uma coisa que a gente vai ter que fazer. Cadê aqui? Operações com conjuntos numéricos, né? Que aqui a gente vai ter que fazer isso, né? No sentido de que você tenha operações, o que é que acontece com essa parte aqui, que é a união, vocês vão ver isso em matemática básica, eu não vou passar isso aqui, tá? União, interseção, que são operações com conjuntos, no fim das coisas, e você vai ter essa representação, tá? Então, vou deixar isso para vocês verem em matemática básica, essa parte de operações com conjunto, e a gente vai passar para a parte que é a parte de como fazer operações, mas essas operações voltadas a adição, subtração, multiplicação e esse tipo de coisa, tá? E para poder fazer isso, a primeira coisa que a gente tem que ver é esse MDC e esse MMC, ou seja, MDC, mínimo divisor comum, MMC, mínimo múltiplo comum. São duas coisas um pouco diferentes. Por exemplo, dá dois números A e B, pertencentes aos naturais, certo? A e B pertencentes ao natural. O máximo divisor comum entre eles é o maior natural que divide A e B, né? Se MDC de A e B é igual a 1, então A e B são primos entre si. Tá, tudo bem. O mínimo múltiplo comum, dado dois números, A e B pertencentes aos naturais, mínimo múltiplo comum entre eles, é o menor número natural divisível por A e B. Menor número natural divisível por A e B. Se A e B são primos entre si, então o MMC é igual a A vezes B. Vamos ver se a gente entendeu isso, né? Por exemplo, aqui ele deu um exemplo de 12 e 24, certo? E ele fala que o MDC entre 12 e 24 é 12. E o MMC de 12 e 24 é 24, tá? Vamos ver aqui, deixa eu botar isso aqui em outra página aqui. Você tem 12 e 24. Você quer calcular o MDC e o MMC. Como é que você faz isso? A primeira coisa, tu pega aqui o 12, certo? Tu vai fatorar esse 12. Quando você vai fatorar o 12, obviamente o 12 dá para fatorar por 2, né? Então, isso aqui fica 6. Dá para fatorar por 2 de novo. Isso aqui fica 3. Dá para fatorar por 3. Então, aqui ficou 1. O 24, vai acontecer o seguinte. 24, você vai fatorar por 2, dá 12. Por 2, dá 6. Por 2, dá 3. Por 3, dá 1. Todo mundo entende que foi feito até aqui? Tá de boas? Sim. Pronto. Aí, o que é que tu vai fazer, ó? O MDC é o mínimo divisor comum, né? É o mínimo divisor comum, deixa eu ver só isso mesmo. Máximo divisor comum, foi mal. Máximo divisor comum. O outro é mínimo múltiplo comum, sempre me engano nisso. Máximo divisor comum. Então, para você encontrar o máximo divisor comum, tu vai olhar, aqui tem um 2, aqui tem um 2. Então, tu coloca um 2. Aí tu vai colocar o vezes aqui, ó. Aqui tem um 2, aqui também tem 2. Opa, então coloca aqui mais um 2. Aqui tem um 3, aqui tem 3. Então, aqui você coloca o 3. 2 vezes 2 é 4, vezes 3, 12. Isso daqui é o MDC. É o máximo divisor comum. Beleza pura? Todo mundo entendeu até aí? Sim. Pronto. Aí você olha, ó. E quem é o MMC? É simplesmente o 24. Por quê? Porque, ó, o 2 está aqui, o 2 está aqui, o 3 está aqui. Mas está faltando um 2 aqui, ó. Esse 2 aqui, como você está pegando como é o nome do outro lá? Mínimo múltiplo comum.
né? Como você está pegando o mínimo múltiplo comum, então você teria aqui, seria 2 elevado a 3 vezes 3, que isso aqui dá 24. Isso daqui é o MMC. Vamos fazer mais um exemplo, né? A gente pegar agora aqui, vamos pegar 12, 15, 60. Vamos ver o que é que acontece. Tu vem aqui, tu coloca o 12. Aqui tu coloca o 12. 12 dá para dividir por 2, né? Então ficaria 6. Por 2 dá 3. Por 3 fica 1. O 15 dá para dividir por 3. Aqui dá 5, aqui dá 5, aqui dá 1. O 60 dá para dividir por 2, que dá 30, por 2, que dá 15. 15 dá por 3, que aqui vai dar 5, e 5, aqui fica 1. Tranquilo até aí, pessoal? Sim. Sim, né? Quem é o MDC? Alguém sabe dizer? Máximo divisor comum. Máximo Professor, divisor comum. 3. o Carlos caiu e tá pedindo pro senhor permitir que ele entre na sala. Tá, deixa eu ver se ele tá pedindo aqui, cara, pra entrar. Obrigado. Tá, não, viu? Tem pedido aqui, não. Peça ele pra tentar de novo, entrar aí. Tá. Aqui não tem pedido, não. Depois lá vocês mandam um e-mail de vocês lá, né? Quem não mandou ainda, que eu vou colocar nessas salas aqui. Aí não precisa se preocupar com isso, não. Mas por enquanto não chegou, não, tá vendo? Bom, voltando para cá, o máximo divisor comum é o número que se repete em todos os três, quando você fatora. Então, 3 se repete em todo canto, certo? Tem mais algum que se repete? 2. O 2 se repete? O 2 tem 2 aqui, no 15? Não, desculpa. Então, é só o 3 mesmo, né? Belezinha? E o MCC? Como é que vai ser o MCC? É o 60. Por que que é o 60? Porque, ó, tem 2 e 2 aqui, tem 2, 2, aqui também tem 2 e 2. Né? Tem um 3 aqui, tá aqui 3 aqui. Mas só que tem esses 5, né? Então, o 5 também tem que pegar. Então, o MMCC, MMC, né, no caso, é 60. Certo? Então, só para clarificar, se você tiver aqui 24, 36 e 60, 24, 36 e 60, certo? O mínimo divisor comum, você vai pegar aqueles que se repetem, né? Então, você observa que esse cara se repete, ó, 2, 2 e 3, 2, 2 e 3 se repete. Então, esse daqui é o 12, né? 2, 2 se repete, é 12, né? É o máximo divisor comum, é 12. Cadê aqui? E o outro é vai ser o máximo divisor comum entre esses três caras aqui. Aí, se você olhar, tem 2 a terceira, então tem que ter 2 a terceira, 3 a segunda, então 3 ao quadrado, e tem um 5. 2 a terceira é 8, vezes 9, vezes 5. 8 vezes 9 dá 72, vezes 5 dá quanto, hein? Eita. É porque o 60 não é dividido por 62. Tá certo. É 360, não? 360, 72 vezes
5 é 360, exatamente. O 360 é divisível por 60, né? É divisível por 36, que dá 10, né? E é divisível por 24, que dá 15. Certo? É isso mesmo. Belezinha, pessoal? Ficou claro? Ficou tranquilo isso aí? Esse negócio de MCC e MDC? Não estou recebendo o pedido de entrada dele, não, tá? Tô vendo aqui, não. Acho que ele já entrou. Entrou, né? Então tá. Deixa eu ver aqui. Então, depois da gente fazer esse cálculo de MCC e MDC, tem outra parte que a gente tem que fazer, que é a parte do operações. E essa operação, pessoal, ela é referente a você ter algumas coisas chamadas de adição, subtração, multiplicação, né, e divisão. Aí, na linguagem matemática, ele muda um pouquinho as coisas, certo? Vocês vão ver um pouco mais diferente. Porque na linguagem matemática, ele vai dizer que é um fechamento, né, como ele coloca aqui. Dados x e y, que pertencem aos naturais, temos que x mais y pertence aos naturais, certo? É associativo. Você tem x mais y mais z, isso aqui é a mesma coisa de você escrever x mais y mais z. Exemplo disso. Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. Você tiver 1 mais 2, isso aqui é igual a 3. Você tiver 2 mais 3, isso aqui é igual a 5, não é? Esse número 3, ele pertence aos naturais. Esse número 5, ele também pertence aos naturais. Então, veja que esse fechamento aqui, o que ele está dizendo, né? Que a soma de dois números naturais vai ser um número natural, tá? Esse daqui significa dizer que a ordem que você está somando não importa o resultado. Não muda o resultado. Por exemplo, se você tiver 2 mais 3 mais 5, o resultado, obviamente, é 10. Mas você poderia ter 2 mais 3 mais 5, certo? 3 mais 5 é 8. 8 mais 2 é 10. Primeiro, você sempre faz o que está entre parênteses, para depois fazer o outro, tá? Lembrando que, né, tem aquelas... Na computação, você tem que expor esses parênteses para poder dizer qual é a ordem que você quer fazer as coisas. Na matemática também, tá? Você tem que colocar esses parênteses para poder dizer qual é a ordem. Obviamente, aqui o que ele está dizendo é o seguinte, que se você tiver números naturais, certo? Essa propriedade associativa está dizendo que não importa qual é a ordem que você está fazendo a soma. Isso vale para soma, isso vale simplesmente para subtração, para multiplicação e para divisão. Para divisão, não, para divisão vale. Para divisão o negócio é um pouco mais diferente, tá? Mas, quando eu falo para multiplicação, pessoal, se você tiver multiplicação 2 vezes 3 vezes 5, dessa forma, tá? Porque 2 vezes 3 é 6, vezes 5 é 30. Mas 5 vezes 3 é 15, vezes 2 é 30. Então, não importa qual é a ordem que você está fazendo. Tá? Nesse sentido. Que a multiplicação, ela é associativa. O elemento neutro, né? Vocês vão ver isso também em álgebra linear, que você vai ter lá o elemento neutro, tá? Quando você vai definir um espaço vetorial. Aí, nesse caso aqui, a gente não está definindo espaço vetorial, está só dizendo que o número naturais, se o zero pertence aos números naturais, se ele pertence aos números naturais, um número natural mais zero é igual ao zero mais esse número natural, que é igual ao próprio número natural. Ou seja, para qualquer x pertencente aos naturais. Tá? É comutativa, certo? Então, você pode trocar a ordem, você pode inverter a ordem. Nem sempre isso é válido, quando você pega outro tipo de conjunto de matrizes, por exemplo. Nem sempre a matriz A vezes uma matriz B é igual a matriz B vezes a matriz A. Tá? Nem sempre isso é válido. Vocês vão ver isso também em outras disciplinas um pouco mais avançadas. Tá? Aí na multiplicação você também tem esses detalhes. A diferença é que o elemento neutro na multiplicação é o número 1. Né? Por que é o elemento neutro?
Porque se você pegar 2 vezes 1, é 2. 100 vezes 1 é 100. Né? Qualquer número vezes 1 é o próprio número. Agora, qualquer número vezes 0 é 0. Tá? E aqui você tem as leis da distributiva. Né? O que é que significa a lei da distributiva? Você vai distribuir. Né? Se você tiver x vezes y mais z, isso aqui vai ser x vezes y mais x vezes z. Tá? Então, você tem como distribuir esse x, que é esse número natural, para y, e depois distribuir ele para z. Tá? Ou, se você tiver o contrário, né? X vezes y mais z, isso aqui também é igual a y mais z vezes x, que isso é igual a y vezes x mais z vezes x. Você distribui, ó. Primeiro esse, depois esse. Tá? Então, um exemplo disso, por exemplo, você pode colocar aqui um número tipo 2, aqui pode estar 3 mais 5. 3 mais 5 é igual a 8. Então, primeiro você faz o que está entre parênteses. Então, vai ficar 2 vezes 8. Isso aqui dá 16. Mas eu poderia fazer assim, ó. Quanto é 2 vezes 3? É 6. Quanto é 2 vezes 5? É 10. 6 mais 10, quanto é? 16. Repare, eu distribuí e o resultado foi igual a esse. Tranquilo, pessoal? Tá de boas até aí? Só o filé? Tá de boa. Pronto. E aqui a gente tem as operações de números naturais, que aí ele vai colocar a subtração, porque você tem os números negativos, né? Subtração é a mesma coisa que a soma, só o que muda é o sinal. Existe uma pequena diferença, né? Porque esse número negativo com o número positivo, você sempre vai colocar o sinal do número maior, né? Então, você sempre coloca o sinal do número maior e você vai fazer a subtração, ou seja, no lugar de você aumentar, você retira. Beleza, pura? Se os dois tiverem o mesmo sinal, você soma. Né? Os dois têm o mesmo sinal. Você repete o sinal e soma os dois números. 123 mais 7 é 130. Né? Se você tivesse menos 123 menos 7, você repete o sinal e soma os dois números. Então, isso acontece. A multiplicação, agora, tem um pequeno detalhe na multiplicação. Você tiver dois sinais na multiplicação, e esses dois sinais forem iguais, o resultado é positivo. Se esses dois sinais forem diferentes, o resultado é negativo. Tá? Professor, Pois não? a soma e a multiplicação de números negativos, isso é um postulado ou tem uma explicação por trás? E se tem algum livro que explica? Provavelmente, né, você vai olhar em relação à soma, multiplicação, você olha em relação a um módulo, certo? Você deve traçar uma reta, aquela reta lá que eu falei para você, né? Isso lá, aquela reta onde os números inteiros, e você que está calculando uma distância. No fim das contas, é isso que você está fazendo, certo? Você está calculando aqui o zero, por exemplo, aqui se você tiver aqui menos 7, e aqui depois você vai ter aqui menos 30, né? Por exemplo, e você vai somar, você vai pegar, então, ó, do zero, eu tenho 7 unidades, aqui também eu tenho 7 unidades, está tudo para a esquerda, então isso aqui fica mais para a esquerda, lá no 137, tá? Então, provavelmente ele está vendo em relação a essa distância. Agora, quando você olha para a multiplicação, por que o produto de dois números negativos, menos 1, por exemplo, vezes menos 2, isso aqui dá 2, né? Porque o produto de dois números negativos, isso aqui dá um número positivo. Eu não acredito que isso seja um postulado, não. Eu acredito que isso tem alguma explicação. Agora, eu não sei se isso é relacionado à reta ou se tem algo a mais, tá? Eu teria que ver com calma, e eu não conheço nenhum livro que chegue isso explicando isso. Mas sim que já chega dizendo para ti que, olha, isso funciona, isso é assim, desde a época que você foi criado os números inteiros, então isso aí tem bastante tempo, né? E teria que ver em relação à história da matemática, talvez, algum livro de história da matemática para poder entender
esse pequeno detalhe, né? Porque eu cresci acreditando nisso, né? Mas eu acho que não seja postulado, não, tá? Assim, é uma opinião. Agora, da onde vem, eu também não sei te responder, tá bom? Tá bom, obrigado. De nada, cara. Ah, é. São perguntas bem filosóficas, né? É bem legal isso. Então, você tem aqui a Eu também sempre multiplicação. acreditei, aí eu fiquei meio intrigado de, será que vem de algum lugar, sabe? E É, interessante. mas isso provavelmente quando você vai estudar a história da matemática, talvez tenha alguma explicação, né? De onde é que vem os números inteiros e como foi que surgiu, por exemplo, a multiplicação de dois números negativos. Eu não acredito que seja postulado, não, tá? Até porque, na matemática, o que se postula, na realidade, são teoremas. E os teoremas, eles são demonstráveis, né? Tirando a mecânica quântica, que aí entra para a física, né? A gente postula algumas coisas inicialmente, depois que postula aquilo, começa a demonstrar e provar os teoremas que surgem, as consequências que surgem dessa definição inicial, tá? O que pode ter sido feito, não é um postulado, né? Mas também não é um teorema. Então, o que pode ter sido feito é uma definição. Ter definido que os números inteiros são desse jeito, e ele forma um espaço, e esse espaço tem essas propriedades. Aí ele pode ser definido dessa forma, mas não postulado, por conta da matemática, que ela não gosta muito de postular as coisas. Entende? Entendi. Faz Pronto. sentido. Enfim, então isso aqui é a multiplicação de dois números negativos, o resultado é positivo. A multiplicação de dois números que um é positivo e o outro é negativo, você tem um resultado negativo, tá? Então, só para poder simplificar, vocês já viram muito isso no ensino médio de vocês, né? Menos com menos é mais com mais é mais, né? O produto, tá, pessoal? Tô pegando o produto. E a divisão também, tá? Mesma coisa. Enquanto que menos com mais é menos, né? É menos. E mais com menos é menos. Certo? Então, vocês têm essas brincadeiras. Por que eu estou mostrando isso? Porque tem muito aluno que consegue ainda ter dificuldade nessa parte, que consegue ainda cometer esse tipo de erro, e cometer um erro de sinal na matemática, arrasta esse erro para toda a questão. Você acaba errando a questão completa por conta de um erro. Certo? A divisão também é válido isso. Também vocês têm essas propriedades que já foram colocadas, né? De fechamento, de elemento neutro, elemento inverso. Agora, para os números inteiros, você tem o elemento inverso, ou seja, o elemento onde você tem x, aí você pega esse mesmo elemento x, só que negativo, a soma dos dois é zero, tá? Então, você tem aí o elemento inverso. É engraçado que quando você começa a colocar isso, você começa a formar equações, certo? Por exemplo, e começa a ter uma visão de como resolver aquela equação. Né? X mais 3 igual a 10, por exemplo, quem é x? Como é que você resolve essa equação? Naturalmente, se você quer isolar o x aqui, você vai ter que fazer o seguinte: você vai ter que colocar x mais 3 e vai ter que colocar o elemento neutro que está aqui. Quem é o elemento neutro de 3? É menos 3. Então, você coloca menos 3 antes da igualdade 1 e coloca menos 3 antes da igualdade 2. É diferente, né, daquele negócio de você só passar o menos 3 para lá. Eu estou falando para você de onde é que surgiu esse menos 3 lá. Tá? Esse 3 menos 3 aqui, isso aqui é zero. Né? Então, ficaria x mais 0. Isso aqui é igual a 10 menos 7. 10 menos 3, que é 7. E x mais 0 é uma das propriedades que a gente já viu, né? Ou seja, daqui você tira que x é igual a 7. Beleza pura, pessoal? Beleza.
né? E é uma forma diferente de você resolver a equação, tá? E isso vem, né? Isso surge do fato de você passar o 3 para o outro lado, e ele vai negativo, isso surge por conta desse elemento inverso, certo? Do mesmo jeito que o elemento inverso da multiplicação é a divisão. Aí, isso também acontece isso, né? E o elemento neutro na multiplicação é o 1. Então, você usa essas propriedades para resolver a equação, tá? Aí, vamos lá. As operações de números racionais. Que horas são, hein? 9h36, dá tempo. As operações com números racionais, né? Ou seja, operações com fração. Aí, eu vou colocar aqui, pessoal. Aqui, eu coloquei já algumas coisas aqui. Acho que eu coloquei aqui, fração foi... Ah, mas não tem nada não. Operações com frações, tá? Se você tiver x sobre a mais y sobre a, tu vai olhar o seguinte, ó. Esse cara é igual a esse. Se esse cara é igual a esse, tu repete o a e tu soma os dois. Belezinha? Exemplo. 3 sobre 7 mais 2 sobre 7. Isso aqui é igual a 3 mais 2, que é 5, sobre 7. Ó, repara que aqui tem 7, aqui tem 7. O que é que eu quero dizer? Se você pegar aqui uma caixa, né? Se pegar uma caixa, vou ver aqui se eu consigo desenhar. Você pegar uma caixa, por exemplo, essa caixa aí, e você dividir essa caixa em 7 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 7, né? 3, 7. Suponha que seja 7 partes iguais aqui, né? Não tá tão bonito, não. Eu estou dizendo que 3 sétimos, né? Tá arriscado em branco aqui, esse 3 aqui. Tá? Então, 3 sétimos. Tá arriscado em branco. Então, 3 caixinhas dessa aqui tá arriscado em branco. 2 sétimos tá arriscado em verde. Né? E tem quantas caixinhas riscadas? Obviamente tem 5. Então, tá aqui 5 caixinhas riscadas sobre 7, que é o total. Total de caixas. Tranquilo? Todo mundo consegue entender isso aqui? Tá de boas? Sim. Agora, se você tiver isso aqui, ó, x sobre a mais y sobre b. Quem é? Aí tem que usar o esquema Tem de que fazer AB, saber né? qual é o A e o B, não? Não sei. Tem que deixar o quebrador. Tem que Pode fazer. responder? Pode responder. Eu acho que é xb mais ya sobre ab. xb mais ya sobre ab. Você está correto, certo? Isso aqui está correto. Agora, para você chegar a esse resultado, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar o MMC de A e B. Certo? Do jeito que está aqui, você pode ter que B é múltiplo de A, por exemplo. Você tem alguma coisa aqui que não é exatamente como é que eu boto isso para ti? Para a gente ver. X sobre 6 mais Y, tá aqui X não, né? Vamos botar o número, né? 7 meios, mais, deixa eu ver aqui, 5 sobre 12. Se você fizer do jeito que tá aqui, ó, né? Você vai ter que fazer aqui 6 vezes 12, acho que é 72, não é isso? 72. Aí aqui, ó, o x está multiplicando aqui, então 7 vezes 12 dá 84, mais 6 vezes 5 dá 30. Aí isso aqui vai dar 114 dividido por 72. Aqui você pode fatorar todos os dois por 2. 114 por 2 dá quanto? 57, né?
E aqui por 2 dá 36. Beleza pura até aí, pessoal? Todo mundo entendeu isso? Aqui Sim. tudo bem? Joel, Vai não? um tio meu, ele me explicou um jeito diferente de resolver esse negócio. Ele multiplica aquele 7,7 sobre 6 por 2 elevado a 2, já que 2 elevado a 2 é 1, e como 1 vezes qualquer número é ele mesmo, então 2 sobre 2 vezes 7 sobre 6, aí né, multiplica, faz 14 sobre 12, mais 5 sobre 12. Aí dá pra somar mais fácil. Ah, sim, isso é verdade. Você disse tudo aí. Esse é outro método aí que eu vou falar já já aqui, certo? Que o seu tio, ele me ensinou a fazer o MMC, né, sem precisar fazer o MMC, tá? Porque o que acontece? Quem é o MMC de 6 e 12? Quem é o mínimo múltiplo comum entre 6 e 12? Não é 12? Certo? Então, o mínimo múltiplo comum entre 6 e 12 é 12. A gente já fez isso já, né? Que você teria 6 aqui, 6 por 2, isso aqui dá 3, isso aqui dá 3, isso aqui dá 1. 12 por 2, isso aqui dá 2, aí vai ficar 6, vai ficar 2, aqui vai ficar 3, aqui 1. Então, o mínimo múltiplo comum é esse cara aqui, né? O 12. Aí tu vai pegar o 12, tu vai dividir por 6. 12 dividido por 6 é 2. 2 vezes 7, 14. 12 dividido por... Eita, peraí. Ah, aqui dá para dividir por 3 ali. 12 dividido por 7. 14, 14 mais 5. Isso aqui dá 19 dividido por 12. Certo? Aí aqui, para chegar a esse resultado ali também, se você olhar aqui também, porque eu esqueci de fazer o restante aqui, isso aqui dá para dividir por 3. Isso aqui dá 19 por 3, né? Isso aqui por 3 dá 12, que é o mesmo resultado daqui. Tá? O que eu estou dizendo para vocês é que quando vocês têm esse soma de frações aqui, existe essa forma de resolver, existe a forma do MMC, e existe a forma que o estudante aí acabou de passar, que eu não sei o nome ainda de vocês, né? Qual é o seu nome, cara? Augusto. Augusto, né? Aqui o Augusto passou de passar, por exemplo, se você tiver 3 sobre 5, né? Mais 2 sobre 7, o que tu pode fazer, nesse caso aqui, 2, volta lá o mesmo exemplo, né? 7 sobre 6 e 5 sobre 12. 7 sobre 6 mais 5 sobre 12. O que tu pode fazer é o seguinte, tu olha para esse cara, e tu olha para esse cara. Esse cara é múltiplo desse cara? O que é que tu faz? Como ele é múltiplo desse cara, se você pegar o 12 e dividir por 6, o resultado é quanto? 12 dividido por 6 é 2, né? Então, tu vai pegar 7 sobre 6, tu vai multiplicar por 2 em cima e por 2 embaixo, mais 5 sobre 12, certo? Esse daqui vai dar 7 por 12 dá 14, 7 vezes 2 dá 14, 6 vezes 2 dá 12, mais 5 por 12. Tu vai pegar esses 12 aqui, tu vai colocar, repetir, não é? Ó, isso aqui tu vai repetir, 14 mais 5, 19. Chegou o resultado, tá? Belezinha, pessoal? Todo mundo entendeu isso aqui também, esse processo? Entendi. Professor, com licença. E Pois não. se o número de baixo não for divisível ou multiplicável? Pronto, Aí aí não se pode você fazer? pode fazer outro jeito. Por exemplo, esse daqui, ó. Tá vendo que os 5 e o 7 não são divisíveis, não é? Sim. Aí você pode fazer assim, para facilitar. Você pega 3 sobre 5. Aí, como eles não são divisíveis, tu pega esse número aqui, esse 7, tu coloca em cima e tu coloca embaixo. Mais 2 sobre 7. 2 sobre 7. E tu pega aqui o 5, tu coloca em cima e tu coloca embaixo. Certo? 3 vezes 7 é 21. Então, ficou 21. Dividido por 5 vezes 7, 35. Mais 2 vezes 5 é 10. Divisível por 7 vezes 5, que é 35. Repete o 35. 21 mais 10
31. Entendeu? Entendi sim, obrigado. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, isso aqui é só subtração, né? Eu não vou fazer isso, não. Vocês entendem já como é que tem que ser feito. Tá? Só trocar, né? No lugar de ter a soma, você tem a multiplicação. No lugar de ter a soma, você tem a subtração, né? Você trocou o sinal. O produto, a gente acabou de fazer, né? Que é você tem um produto de duas frações. A sobre B vezes C sobre D é o produto das frações, né? A vezes C, B vezes D. Já a divisão, quando você está dividindo duas frações, A sobre B e C sobre D, você troca a segunda. Você inverte a segunda e multiplica, tá? Você faz uma inversão dessa segunda e multiplica. Beleza pura? Todo mundo Beleza. entende? Todo mundo entende isso, então, né? Tá de boas. Bom, e tem várias outras propriedades aqui. Eu vou deixar para vocês lerem e entenderem. Depois a gente vai ter essa parte de fazer com os reais, tá? E essa parte com os reais, a gente vai começar com uma coisinha chamada potenciação, depois radiciação, né? Isso, obviamente, isso são aulas de revisões, tá? Então, a gente vai revisando o conteúdo até chegar a um determinado ponto. Bom, deixa eu sair aqui do... Esse slide vai estar no Moodle? Eu posso colocar, cara, esse slide no Moodle lá, tá? Não coloquei ainda não. Eu posso colocar lá, não tem problema nenhum. Vou parar aqui a gravação, tá? Essa aula depois eu coloco lá no YouTube, lá para vocês assistirem, ficarem à vontade.